Olá, gente, tudo bem? Uma questão aqui envolvendo geometria molecular, tema também que muitos alunos aí não gostam, mas a gente consegue desenrolar muitas questões aqui, dominando conceitos relativamente simples, tá? Normalmente, quando a gente vai analisar a estrutura geométrica de uma molécula, a gente tem que se preocupar basicamente com duas coisas, ou com dois pontos, né? Quantas ligações sigma o átomo está fazendo e se ele possui algum par de elétron, algum elétron, né, ou algum par de elétron não ligante, ou seja, que não fez nenhuma ligação. Professor, como é que é isso? Ó, as ligações, as ligações sigma, elas interferem diretamente na estrutura molecular, porque são elas que, a partir dessas ligações que o átomo faz, eles vão se posicionando. E a quantidade de ligações sigma interfere diretamente na geometria. O outro aspecto também que costuma interferir são os chamados pares de elétrons não ligantes. Eu vou exemplificar aqui a situação da água. A molécula da água, como a gente sabe, é formada por dois átomos, né, de hidrogênio ligando aqui com um átomo de oxigênio. Então, o que que nós temos? Esse oxigênio ele faz uma ligação, né, com o hidrogênio do lado de cá e com o outro hidrogênio. O que que nós percebemos nesse elemento oxigênio? O que que nós percebemos? Esse elétron se ligou a esse, né? Ou seja, eles estão compartilhados. Esse elétron também. Nós sabemos que o oxigênio ele possui 6 elétrons na sua camada de valência. 6. Então, ele precisa fazer, de fato, duas ligações para adquirir a estabilidade do octeto. E aqui aconteceu isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses elétrons não ligantes, ou esse par de elétrons não ligantes, ele interfere na geometria molecular. Pessoal, a molécula da água, dá a impressão de que ela seria o que é A, porque ela tem um átomo de hidrogênio de um lado, um átomo de hidrogênio do outro, ligando ali no oxigênio. Só que o oxigênio ele possui dois, dois pares de elétrons não ligantes. Professor, isso interfere? Interfere sim. Por quê? Porque ele impulsiona, ele, né, deforma a estrutura da molécula. Então a gente tem que tomar sempre cuidado em observar se esse átomo possui ou não, principalmente o átomo central, se ele possui todos os elétrons ligados, tá? Se essas ligações elas são sigma ou se elas são pi, e se esse elemento possui pares de elétrons não ligantes, tá? Normalmente os exercícios exploram o carbono. E essa questão aqui, por exemplo, traz três compostos de carbono com ligações aí entre esse átomo e algum outro elemento. Nesse caso aqui a gente tem com oxigênio. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, bom, o carbono ele é tetraedro, então ele faz 4 ligações. O que a gente nota em todas as substâncias é que o carbono está sim fazendo 4 ligações, 4 ligações. Então esse carbono, né, presente aqui nos três compostos, ele já realizou as 4 ligações que ele comporta fazer. Logo, não existe par de elétrons não ligantes. Ele tem 4 elétrons, cada um desses elétrons fez ligações ali covalentes. Professor, então isso significa que não existe aqui os elétrons não ligantes? É verdade. Nessa substância, todos estão ligados. E aí o que que acontece? Olha, quando a gente nota quatro ligações individuais, né? 4 ligações simples, essas 4 ligações são sigma. E essas 4 ligações, quatro, gente, só lembrar, 4, tetra, 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 4 ligações sigma, não confundo, porque aqui a gente também tem 4 ligações no átomo de carbono, mas não são todas sigmas, um é pi, e a ligação pi não interfere ou não é considerada para que a gente determine a geometria molecular. Fiquem atentos. Então, veja só, 4, 4 vai ser tetraedro. Só como é que é essa estrutura? Essa estrutura, né, que o carbono utiliza para fazer, né, o carbono, a estrutura que nós vamos observar quando o carbono faz 4 ligações é a seguinte. Você tem aqui uma ligação, essas ligações que eu estou representando com traço são ligações que estão no plano da minha folha, tá? Ele faz uma ligação lá atrás, que a gente representa com esse tracejado,
E aqui na frente ele tem um outro carbono, né? Ou uma outra ligação que ele realiza, que a gente utiliza essa cunha aqui fechada. Então, quando a gente olha, é como se esse carbono ficasse no centro, e aí a gente liga, né, os demais carbonos que estão aqui, ou os outros elementos que estão aqui nessas extremidades, fazendo as ligações. Quando a gente junta isso, o que nós vamos observar é a formação de um tetraedro. Eu até trouxe esse desenho aqui para ficar mais claro a representação. Dê uma olhada. Esse seria o meu carbono, ele se ligou aqui com quatro átomos, pode ser o hidrogênio, por exemplo, né? Ou cloro, que seja. Então, o que que nós temos? Essa molécula ela forma uma estrutura tetraédrica. Então, sempre que o átomo fizer quatro ligações simples, certamente a geometria molecular desse composto vai ser tetraédrico, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, nessa primeira alternativa, vamos ter um tetraédrico, ok, é um tetraédrico, professor, ele fala em ângulo também, é uma questão que já complica um pouco, né? E, de fato, esse ângulo formado, né, entre essas ligações, ela realmente vai ser aproximadamente de 109 graus, tá? Isso só acontece aí com o tetraedro. Então, é esse valor que normalmente eles utilizam esse mesmo, que é o ângulo entre essas ligações no tetraedro. Sempre vai ser esse valor. Então, a letra A já começa bem. A 2 fala em angular. O que é angular, professor? É quando você tem uma angulação, certo? E essa angulação, ela normalmente é feita, por exemplo, a molécula da água. A molécula da água também tem geometria angular. Por quê? Porque os átomos de hidrogênio, quando a gente observa, eles são desviados por conta dos dois pares de elétrons que não são ligantes, tá? Então, quando eu falo em geometria angular, é porque eu tenho uma certa angulação. Mas nesse caso em que nós temos aqui três ligações π, sigma, uma, duas, não esqueçam que esse aqui é pi, não conta, três. Esse tipo de angulação recebe um nome específico. É a chamada geometria trigonal plana. Ela é angulada, mas um nome específico por apresentar três ligações sigma, tá? Três ligações sigma. Então, sempre que nós observamos três ligações sigma, e veja, esse átomo de carbono não possui nenhum par de elétrons não ligantes, porque o par de elétron que não faz parte foi ligado aqui a partir da ligação π, tá? Então, o átomo que tanto apresenta três ligações trigonal. Se é trigonal plano, eu não posso falar que é angular, por mais que ela tenha uma angulação, mas esse tipo de geometria que nós temos aí três ligações sigma sem nenhum par de elétron ligantes, ela é chamada de trígono. Letra A falhou nesse ponto aí, tá? Piramidal, essa estrutura primeira não é uma pirâmide, tá? A pirâmide já seria uma ação em que nós encontramos uma base, tá? Uma base seria, por exemplo, retirar esse átomo daqui de baixo, ou então se você tivesse uma estrutura que tivesse, né? Se fosse um losango, por exemplo, e tirasse um dos elementos de baixo e virava uma pirâmide, tá? Mas não é o caso aqui do tetraedro. Então já está errada a letra B. Letra C, quadrado planar. Quadrado planar não, seria no plano, né? Também não condiz. Tetraédrica, ok. O ângulo, ok. Trigonal plana, ok. 120 graus, exatamente. A trigonal plana, ela realmente tem um ângulo característico dela, que é ser de 120 graus. É uma circunferência dividida em três partes. 120 graus. Letra D vai bem. E por fim, ele fala em trigonal plana, ângulo de 120, opa, não, linear, ângulo de 180. Letra D fala linear, ângulo de 180 graus. Está tudo perfeito. Professor, essa aqui é linear? É sim. Por quê? Porque a gente tem duas ligações, sigma, aqui uma, aqui a outra, as duas são pi, elas não contam, não existe nenhum elétron não ligante no carbono, então ela realmente vai ficar linear, certo? Então a letra D aí é candidata para a nossa alternativa. Vamos ver a letra E, fala em tetraedro, ângulo de 90 graus. Não, esse ângulo do tetraedro sempre vai ser próximo aí a 109 graus. Tudo bem, pessoal? Então, eu até trouxe aqui essas moléculas. Olha a trigonal plana como que é, certo? Ela tem três ligações sigma e nenhum elétron não ligante. É, e a ligação linear, como o nome sugere, ela está em linha reta. Aqui tem duas ligações sigma e nenhum
par de elétrons não ligantes, porque esses pares, como eu disse, eles interferem na geometria. A molécula de água, por exemplo, a presença dos pares de elétrons aqui, por exemplo, do oxigênio, o carbono não tem esses pares de elétrons soltos, certo? Eles não possuem. Aqui, certamente, não é uma molécula esse átomo não é de carbono. Pode ser que um átomo que precise fazer duas ligações, pode ser o oxigênio, por exemplo, com outro, ou melhor, pode ser que um elemento que não tenha o hélio, por exemplo, o hélio aqui é um candidato, que não precise fazer o berílio, melhor dizendo, o berílio pode ser um candidato aqui porque ele precisa fazer apenas duas ligações e essas duas ligações já completa, né, a sua estabilidade, tá certo, pessoal? Então é isso, uma questão bem interessante, realmente não é muito comum aparecer questão envolvendo geometria molecular, mas a questão permitiu que a gente desse uma revisada legal aí, comentasse muitas coisas importantes. Então é isso, até o próximo exercício.